Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 19, versículo de número 5, aonde nós estaremos esta noite trazendo uma palavra cujo tema é propriedade de Deus. O tema desta mensagem está em Êxodo capítulo 19, versículo, louvado seja o Senhor, de número 5. Quantos encontrarem podem dizer amém. Você que tem a sua Bíblia, acompanhe. Você que não tem a Bíblia, acompanhe mesmo assim, não é? De onde você estiver, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é o que lê, mas bem-aventurado o que ouve e bem-aventurado o que guarda a profecia desta palavra. Então, quando você faz os três, você recebe 3 bem-aventuranças. Diz assim o versículo 5: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Louvado seja Deus. Pode assentar, adorando e glorificando o nome do Senhor. Quero dizer a você, não é, que é um prazer imenso poder estar aqui na casa de Deus, adorando e também pregando a palavra do Senhor. E esse texto, com ele nós aprendemos, com esse texto sagrado, que o Senhor nos elegeu como sua propriedade particular. Nós somos propriedade peculiar, propriedade particular de Deus. No texto está dizendo a palavra peculiar, porque vem de pecúnia ou de pecúlio, que significa dinheiro ou valor com que se compra alguma coisa. Então, quando o texto em Êxodo 19, versículo 5 diz que vós sois propriedade peculiar, é porque foi uma propriedade comprada, foi uma propriedade adquirida com pecúnio, adquirido com valor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que nós encontramos na palavra de Deus em Deuteronômio que Deus resgata Israel do meio do Egito. E Israel estava justamente no Egito, na beira do forno de ferro, e eles trabalhavam fazendo tijolos, trabalhavam fazendo massa, trabalhavam construindo diversas estruturas dentro do Egito. Eram escravos e estavam sofrendo demais ali dentro do império do Egito. E nós sabemos que Deus diz: olha, eu vos resgatei do forno de ferro, aonde eles estavam ali presos. Resgate também quer dizer pagamento. Quando você resgata uma promissória, quando você resgata uma letra de câmbio, quando você resgata um cheque, é porque você pagou pelo cheque, pagou pela nota promissória, pagou pela duplicata, pagou pela letra de câmbio. A Bíblia está dizendo que Deus resgatou a Israel lá do Egito. Ele tirou a Israel com preço, ele tirou a Israel com valor. Louvado seja o nome do Senhor. Também essa mesma palavra, ela nos diz que nós, uma vez nos tornando propriedade peculiar, uma vez nos tornando propriedade particular, Deus colocou um selo em nós. Deus colocou um selo em nós e disse o seguinte: olha, vocês são minha propriedade. E eu quero dizer para vocês que isso é tão verdade
que eu vou colocar também um penhor, eu vou pagar um penhor para vós, eu vou colocar em vocês um penhor. E nós encontramos na palavra de Deus, a Bíblia nos dizendo que o penhor desta compra que Deus fez, chama-se Espírito Santo. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos o Espírito Santo e fomos selados por Ele. E a prova de que nós fomos selados por Ele é porque Deus empenhou o Espírito Santo na nossa vida. E a Bíblia diz que aquele que é de Deus tem o Espírito de Deus. E aquele que não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Então o penhor que alguém sabe-se que ele é de Deus é porque o Espírito de Deus está na vida dele. Outro aspecto que nos mostra que Deus nos fez sua propriedade, nós encontramos em 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9. A palavra nos diz em 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9, que nós nos tornamos sacerdotes reais, nação santa e povo adquirido. Nós nos tornamos, a Bíblia diz, sacerdotes reais, nação santa e povo adquirido. Isso tudo nos mostra uma coisa, que agora nós somos propriedades de Deus. Somos sacerdotes reais, nós agora fazemos parte de uma nação santa, nós agora fazemos parte de uma geração eleita, e que nós agora somos também propriedade adquirida de Deus. É por isso que o crente não pode, o cristão não pode andar meneando a cabeça e dizendo: ó céus, ó terra, ninguém me vê, nada acontece de bom na minha vida, ou eu queria ser assim ou ser assado. Sabe por quê? Porque você tem alto valor diante de Deus. Você é propriedade adquirida, não comprada com qualquer preço, mas comprada com pecúlio, comprado com pecúlio, comprado com alto valor diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Acaba com essa história de que você não é nada, ninguém te vê, que você não pode nada, porque você é sacerdote real, você é nação santa, você é povo adquirido por Deus, para que anuncieis as maravilhosas virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus nos comprou, e Deus nos comprou também com um valor altíssimo. A Bíblia diz que nós fomos comprados, e comprados de uma forma maravilhosa, que o salmista no capítulo 49, versículo 7, ele diz assim: olha, se alguém quisesse resgatar a sua alma, não poderia, porque a sua alma é caríssima. Os seus recursos se esgotariam antes de comprá-la, antes de resgatá-la. Então a Bíblia nos diz que o valor da nossa redenção foi um valor alto. Porque quando Davi diz que se alguém quisesse remir ou resgatar a alma de alguém, não poderia fazer, e se tentasse fazer, os seus recursos não contemplariam, é porque na verdade o preço foi alto. O preço foi preço salgado, foi preço exorbitante. Você tem muito valor para Deus, você tem muito valor para a igreja, você tem muito valor para os céus, você tem valor especial para Jesus, porque foi com alto preço, louvado seja Deus, que ninguém na terra teria condição de pagar a sua alma, que Deus te resgatou e te comprou. Louvado seja o nome do Senhor. Também encontramos na palavra de Deus que nós fomos comprados por um bom preço. Não foi um preço qualquer. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz: fostes comprados com um bom preço, glorificai, pois, a Deus agora, no vosso corpo e no vosso espírito, porque a Ele agora pertenceis.
Então, quando a Bíblia nos diz que nós somos comprados com um alto preço, ela recomenda que nós glorifiquemos a Deus agora com o nosso corpo, glorifiquemos a Deus agora com o nosso espírito, porque agora nós pertencemos a Deus, nós somos propriedades de Deus. É por isso que muitas das vezes nós encontramos na palavra de Deus o diabo preparando artimanha contra você, preparando laço contra a sua casa, preparando contra a sua vida, contra a sua alma. E a Bíblia vem e nos diz, não é na palavra de Deus, quando Balaão se apresenta diante de Balaque, ele diz: olha, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus tem abençoado. Deus abençoou a Israel, e bendito é Israel no campo, bendito é Israel na cidade, bendito é Israel em cima, bendito é Israel no vale. Sabe por quê? Porque Deus nos abençoou em primeira, louvado seja Deus, na palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 1, diz que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós agora devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, devemos glorificar com a nossa alma, devemos glorificar com o nosso espírito, porque agora somos propriedade de Deus. Crente não precisa ter medo por isso, de macumba. Cristão não precisa ter medo de sexta-feira 13. Não precisa ter medo de sapo costurado com a boca. Não precisa ter medo de gato preto. Não precisa ter medo de levantar com o pé esquerdo ou com o pé direito. Porque ele agora é propriedade de Deus, ele está comprado. E ele agora vive com o corpo dele a glorificar o nome do Senhor. Ele vive com o espírito dele a glorificar o nome do Senhor. Então ele não precisa estar preocupado. Às vezes você encontra pessoas, não é, tem um sonho e começa a levantar numa turbação tamanha: eu sonhei que apareceu um gato, um morcego e queria me pegar. Irmãos, é só sonho, porque enquanto você estiver abrigado no esconderijo do Altíssimo, então enquanto você estiver na sombra do Onipotente, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, mas você não vai ser atingido. Sabe por quê? Porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, pode descansar, pode dormir, pode levantar, porque o salmista disse: em paz eu me deitarei e em paz eu me levantarei, porque só tu, ó Deus, me faz habitar com segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos comprados, a Bíblia nos diz, e fomos comprados pelo poderoso sangue de Jesus. Paulo escrevendo, ele nos diz: segundo a riqueza da sua graça, em Efésios capítulo 1, versículo 7. Ele diz que nós fomos comprados com um preço de sangue, um alto preço de sangue. E ele diz que esse sangue trouxe para nós o privilégio da riqueza da graça. É por isso que nós agora vivemos uma dimensão superior. Nós estamos aqui na terra, mas nós não somos da terra. Nós estamos transitando aqui, mas nós não somos deste mundo. A Bíblia diz que a nossa pátria é o céu, e nós estamos indo para lá, para o céu que nos espera. Sabe por quê? Porque Deus preparou, por a riqueza da graça, todas estas coisas para nós. É por isso que nós devemos andar de cabeça erguida. A crise instalou-se, nós estamos em uma pandemia, mas Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a sua casa, Deus tem compromisso com o seu emprego, Deus tem compromisso com a sua saúde, Deus tem compromisso com a sua família, Deus tem compromisso com seus projetos, com seus sonhos, porque você agora é propriedade particular de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por que precisamos lembrar isso? Porque às vezes a tempestade é tão grande, o nevoeiro é tão grande, que quando passa perto da gente quer nos estremecer, quer nos fazer temer. A sua vida é propriedade de Deus. Você só morre se Deus quiser. Uma bactéria, para chegar perto de nós, ela tem que pedir permissão para Deus. Um vírus, para chegar perto de nós, tem que pedir permissão para Deus. Não vai chegar sem a autorização de Deus. E se Deus autorizar qualquer coisa nesse sentido, é porque Ele quer ser glorificado na tua vida, na minha vida. Ele queria ser glorificado na vida de Jó, e permitiu que a doença chegasse
chegasse, permitiu que a falência chegasse. E Jó disse: olha, eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. E no final de tudo, sabe o que é que Deus fez com Jó? A Bíblia diz que Jó disse: olha, eu sei que meu Redentor vive, ele vai se levantar por último em meu favor. E a Bíblia diz que o último estado de Jó foi multiplicadas vezes melhor do que o primeiro estado. Suas filhas, as filhas mais bonitas do Oriente Médio, os camelos mudaram de uma quantidade para o dobro do patamar, de 3.500 ovelhas para 7.000. Deus dobrou as juntas de boi, Deus dobrou os animais que tinham. Sabe por quê? Porque Deus permitiu a prova, mas ele não permitiu que Jó morresse na prova. Ele permitiu a prova, mas não permitiu o fracasso de Jó na prova. Deus me acompanha, Deus te acompanha. Alguma coisa que vier ou que tiver de acontecer, só acontece se Deus permitir. Ele está no controle das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E por que ele está? Segundo a riqueza da sua graça. Nós não fizemos nada, irmão Danilo. Nós não fizemos nada, irmão Pedro. É por graça. Nós entramos debaixo da graça, entramos debaixo da misericórdia de Deus, e hoje nós podemos andar de cabeça erguida e dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos andar de cabeça erguida e dizer: louvado seja Deus, que maior é o que está conosco do que o que está com o coronavírus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos andar de cabeça erguida e dizer que 1.000 vai cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas que nós não vamos ser atingidos. Por quê? Porque nós estamos abrigados na graça de Deus. É favor imerecido, é bondade de Deus. A graça, ela é superlativa. A graça é grande, ela é tanto alta, como ela é larga, como ela é funda, como ela é comprida. A graça alberga, ela abarca todos e todas as nossas necessidades. É por isso que nós estamos, louvado seja Deus, com um passaporte e com todas as coisas que Cristo nos legou. Paulo, sabiamente, ele diz: oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Esse mesmo Paulo vem e diz: as riquezas de Cristo, ou as riquezas escondidas em Cristo. Isso pela graça, como propriedade hereditária de Deus, nós fazemos parte. Por isso que em João, no capítulo 1 de João e o versículo 12, nós encontramos João dizendo, louvado seja Deus: mas agora a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós agora não somos mais criaturas, nós agora não somos mais coisas, nós agora somos propriedade de Deus, mas também somos filhos de Deus. Nós estamos debaixo da misericórdia, estamos debaixo da bênção. Por quê? Porque Deus nos tornou filhos. Nós não somos mais somente criaturas, nós agora somos filhos de Deus. E isso está escrito em João, no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes autoridade para se tornarem filhos de Deus. E isso por causa da graça, segundo a riqueza da graça. Nós não somos merecedores. A graça é de graça, a graça é espontânea, a graça é sem preço. Para nós não custou nada, para Jesus custou tudo. Para Jesus custou a própria vida dele, custou o sacrifício no Calvário. Mas para você e para mim, ela foi de graça. Basta abraçar a graça, basta receber o dono da graça, basta andar com aquele que tem a graça, que é Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso, louvado seja Deus, João, no capítulo 5 de Apocalipse, ele tem uma visão do céu. João tem uma visão maravilhosa do céu. E nessa visão que João contempla, ele diz que apareceu um coral no céu, que cantavam e cantavam, e o cântico deles era: digno és, ó Cordeiro, de abrir o livro, de tomar o livro, melhor falando, e de abrir os seus selos, porque com o teu sangue comprastes para Deus tribos, línguas,
povos e nações, e para Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão para todo sempre. Quando João teve esta visão maravilhosa, ele mostrou para você e para mim que nós estamos no preço do sangue, nós estamos no preço da graça, nós estamos embutidos dentro da misericórdia de Deus, e por isso nós estamos andando felizes da vida. Mas se acontecer alguma coisa, você está debaixo da graça. Se acontecer alguma coisa, o nome já está no livro da vida. Mas se eu perder o meu emprego, pode deixar, que a Bíblia diz assim o seguinte: o leão padece fome e os seus filhos, disse Davi, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Deus pode mandar pão para você se você desempregar, até na boca do corvo. Deus pode mandar recurso para você no rodamuinho. Deus pode trazer a bênção para você na neve. Deus pode trazer a vitória para você no vento, porque Ele é Senhor de todas as coisas, porque você foi comprado como tribo, língua, povos e nação. Então nós somos propriedade de Deus. O texto diz em Êxodo, capítulo 19, versículo 5: vós sois propriedades particular do Senhor, e eu vos escolhi entre todos os povos da terra. Deus estava dando essa satisfação para Israel: olha, Israel, eu vos escolhi entre todas as nações e vos fiz propriedade minha, exclusiva, propriedade particular. Então, amados irmãos, em tempo de crise, descansa o coração. Faça tudo quanto tiver que fazer, quanto que a autoridade mandar fazer. É para distanciar? É um decreto, distancia. É para usar o gel? É um decreto, use. É para colocar a máscara? É um decreto, coloque a máscara. Faça tudo quanto a autoridade nos mandou fazer. Mas não entre em parafuso, não entre em pânico, não comece a desesperar não, porque você tem guarda fiel. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. A Bíblia diz isso e assegura. Então o anjo está aí do seu lado. Para a bactéria chegar, ela tem que conversar com o anjo e dizer: eu posso chegar, eu posso me aproximar. O vírus, para chegar aí perto de você, irmã Jussara, ele tem que perguntar para o anjo que está aí: eu posso encostar nela? Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todos os males. Então nós sabemos que a Bíblia diz assim, em 2 Timóteo capítulo 2 e 19: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o seu nome, o nome de Cristo, aparte-se do mal. O Senhor conhece os que são seus. Deus te conhece, minha irmã. Deus te conhece, meu irmão. Ele te conhece, irmão Tiago. Ele sabe de cada um de nós. Deus sabe aí no seu lar, na Paraíba, o que você é e o que você faz para a obra de Deus. Deus sabe aí na Bahia, aí em Minas. Deus sabe aí em Natal, no Rio Grande do Norte, a obra, irmãos, que vocês estão fazendo para Deus, porque Deus te conhece, porque Ele conhece os que são seus. Agora aparte-se do mal, não entra pelo caminho do desvario, não entra pelo caminho da perdição. Tem pessoa porque afastou os cultos da igreja, ele começa a esfriar na casa dele. Aonde está? Não, irmãos, a fé nos acompanha debaixo da árvore, a fé nos acompanha na esquina, a fé nos acompanha no trabalho, a fé nos acompanha na escola, a fé nos acompanha no recreio. Vai com Deus para onde for. Se não abrir igreja, você tem uma Bíblia e você é o templo do Espírito Santo aonde você está. Adore a Deus lá onde você se encontra, porque é isso que Deus está aqui dizendo. O Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, aparte-se do mal. Deus abençoe a você. Deus abençoe aqueles que estão conosco aqui. Eu já estou terminando essa palavra, mas eu não posso deixar de também fazer tudo quanto Deus nos manda fazer. E o que Deus nos manda fazer? Ele manda chamar o máximo de pessoas possíveis para se proteger no esconderijo do Altíssimo, para se abrigar no esconderijo do Altíssimo. E como eu me abrigo no esconderijo do Altíssimo? Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então Deus está preparando para você um esconderijo, um abrigo para você ficar abrigado. E a Bíblia diz que os que estão em Cristo, nenhuma condenação há, porque já estão abrigados no Senhor.